Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos ao Pode Sorrir, o podcast da Clínica Esmeralda. Hoje é o primeiro episódio que vamos apresentar para vocês esse projeto autêntico, onde nós trazemos pessoas que nos contam como, através dos seus talentos, fazem outras pessoas sorrirem. E para começar o episódio de hoje, nada mais justo do que ter aqui a pessoa que me ajudou desde o comecinho a construir tudo isso. Ele que é o meu parceiro na vida e nos negócios. Seja bem-vindo, meu marido, Joaldo Filho. Boa tarde, né, a todos. São os propósitos de Deus, né? Ele preparou tudo e a gente está aí hoje com esse projeto lindo que é a Clínica Esmeralda, né? Exato. Meu amor, é um grande prazer ter você aqui comigo, né? Você realmente é a pessoa que me sustenta nos momentos difíceis, em tantos desafios que a gente já enfrentou juntos. E hoje a gente fez questão de não preparar nada, para que tudo saísse realmente do fundo do coração, para que a gente pudesse contar um pouco da nossa história, né, aos nossos telespectadores. Eu queria que você me falasse da sua visão hoje, né, de tudo que a gente construiu na Esmeralda, o que você acredita que foi o mais importante, né, nessa nossa trajetória aí, de 4 anos, né, de Clínica Esmeralda. Você passou por uma transição importante, veio lá do agronegócio, para empreender no ramo da odontologia. Então eu queria saber para você, eu nunca te fiz essa pergunta, Foi. como foi essa transição e o que foi que você acredita ser o mais importante que a gente construiu até aqui? Então, né, como a gente sempre conversa, né, quando a gente tem os nossos momentos, quando a gente vai começar algo, a gente tem que, né, ir dando o primeiro passo. Eu estava até comentando nos bastidores no instante que a gente tem que ir sentindo as coisas. Então, eu tinha vários planos, né, na minha vida, que era, a gente tinha aquele início de capital, e aí eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? A gente, logo quando a gente começou a namorar, e aí falando em casar já, e aí eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um negócio aqui em Tobias Barreto. E aí a gente foi conversando, amadurecendo, foi quando eu fui para São Paulo com você, né? A gente foi lá para o Select, eu fui como acompanhante, me lembro como hoje. E aí quando chegou lá, que eu vi a metodologia, vi todo aquele propósito por trás daquilo ali. E aí achei bem interessante aquilo, anotando tudo para te ajudar, né? Eu não entendia de nada, mas eu digo, vou anotar tudo porque a correria vai que ela precise, e aí eu ajudo ela. E aí no final, foi quando você falou comigo, você falou, amor, o que é que você acha? Em vez de você colocar uma loja, você investir na Esmeralda comigo. E aí eu disse, não, é odontologia, né? A odontologia eu não me enxergava, né? Tomando conta de uma clínica odontológica. Eu fiquei resistindo a isso. E aí você dizendo, olha, você vai me ajudar aqui nisso e tal, e bam. E aí, com o passar dos dias, eu vendo todo o seu amor por aquilo, eu disse, não, na verdade, desde o início eu entreguei a Deus, né? Na minha conversa eu disse, não, seja feita a vontade de Deus, se tiver de ser, será. Só que eu não alimentava, né, essa expectativa porque eu não gostava, era uma coisa assim que eu via longe, só que o propósito foi muito maior, né? O propósito de Deus e o propósito da Esmeralda, que é abençoar a vida das pessoas, né? Ajudar. E aí foi quando eu decidi, né, pegar aquilo, e eu com medo desse aquele capitalzinho que eu tinha ali, eu digo, eu vou investir. E aí foi Será que quando, vai dar certo? será que vai dar certo? E aí foi Foi. quando a gente, né, comprou o imóvel do fundo da nossa casa, e aí a gente começou a ir aos poucos na Esmeralda. Uma coisa que marcou muito foi quando a gente decidiu comprar o tomógrafo, que a gente sempre foi meio ousado, né? A gente sempre quis, né? A gente colocava o pé e graças a Deus que Deus dava o chão, porque senão nós caía. Porque a gente foi o primeiro a comprar um tomógrafo, né? Lá e a gente abdicou de É, várias coisas da nossa vida pessoal que só a gente sabe. Quando dono de clínica, em Tobias Barreto e tal, e nosso carro era um Mobi, caindo nos pedaços, né? Eu lembro. E eu eu disse, não, lembro. não vou comprar um carro, não, vou ficar aqui. E aí sempre a gente priorizou os nossos investimentos, a gente comprou o tomógrafo, né? Com muito esforço no início, mas como eu sempre digo, Deus foi botando o chão e a gente foi, né? Hoje a gente tem um Sim, tomógrafo, a gente tem, né, um centro cirúrgico pronto já para a gente montar. Então, exato. todos esses momentos marcam, né? Eu digo que é os momentos que é necessário todo empreendedor passar. São os momentos de dificuldade, da hora que tem que ir com coragem, né? Que a gente tem Sim. que ter a coragem.
E aí, graças a Deus, Deus nos deu essa sabedoria, essa união, e onde tem união tem força, né? E graças a Deus a gente conseguiu. É Estamos verdade, meu aqui. amor. E você sempre foi, assim, uma base impulsionadora. Eu falei isso no nosso casamento, Foi. porque eu profetizava esse tomógrafo o ano inteiro. Eu dizia: "Meu Deus, a gente vai ter um tomógrafo na nossa clínica. Eu não admito que os nossos pacientes precisem ir para Lagarto, para outra cidade, para fazer um exame que não dura nem 10 minutos. A gente vai ter um tomógrafo". Eu falava isso todo dia, todo dia, todo dia. Eu não sabia como, porque era um investimento bem alto, né. Muito alto, é. E quando surgiu a oportunidade, né, a gente não, duvidou da nossa Isso. capacidade, né. Eu sempre fui o meio, sei lá, sem freio, mas o seu apoio sempre foi muito importante, porque eu não conseguiria sozinho. E você foi lá e me deu todo o apoio: "Não, amor, bora, vamos priorizar nossos investimentos, esse aparelho vai dar retorno, esse amor ele vai dar retorno, ele vai abençoar muita gente". E aí a gente comprou. Quando chegou o tomógrafo, você lembra, era um feriado. Lembro, lembro. Eu estava lá esperando, mas na verdade eu encorajava só para fazer o papel do homem da casa, mas eu estava me cagando de medo. Assim, é para fazer o papel do homem da casa que eu vou encorajar, né? Vou botar torando aqui, mas o medo era grande ali. E eu, como sempre, as perguntas, né? Isso vai dar retorno? Porque eu não entendia, né? É, Será que isso vai dar retorno? Mas você dizia, vai, eu digo, então bora, vamos é. botar aqui. E aí a gente ia, mas ali por dentro eu tava só o joelho no chão, pedindo a Deus. Mas graças a Deus deu tudo certo, E né? assim, amor, a gente, finalizou o pagamento do tomógrafo mês passado, Mês não passado, foi? foi. E a gente, depois que ele chegou e tal, a gente realmente deu uma boa entrada. E a gente pagou o aparelho que a gente não percebeu, Verdade. não foi? Foi Parece um ano é difícil. realmente assim, ó, só quem tem coragem vive os propósitos de Deus, porque realmente, assim, parecia algo inalcançável. Era. Mas depois aí veio outros investimentos, né, veio o scanner, o nosso centro cirúrgico que a gente está montando agora, tudo isso para proporcionar As cadeiras, mais, né? A gente trocou todas as trocou, cadeiras, né? exato, Que esse no ano a gente início, fez muito investimento dentro da Esmeralda. como eu estava conversando até nos bastidores, né, ali, que quando a gente vai, que coloca, né, o comércio, a gente vai, no caso da gente, quando a gente colocou a clínica, a gente vai sentindo as necessidades, né, diária. Então a gente, no início, teve aquelas cadeiras, né, que foram as cadeiras que comprou no início, e a gente via que a gente poderia dar um conforto a mais aos nossos pacientes. Foi quando a gente decidiu trocar todas, e Foi, aí foi que veio o centro cirúrgico. Então a gente vai vendo as necessidades no dia a dia, né, no exato. decorrer. E hoje a Esmeralda ela abrange, além de Tobias Barreto, algumas cidades vizinhas, né, povoados, então assim, eu vi aquelas pessoas virem de longe e a gente às vezes não conseguia alocar, né, 100% dar um conforto, às vezes tratamento que a paciente fica um dia inteiro lá na clínica. E aí foi onde veio a ideia do centro cirúrgico, de ter um pós-cirúrgico para o paciente descansar ali, né, ao lado do seu acompanhante, que todos esses são projetos que na verdade já tem, né, vão sair ainda esse ano, com fé em Deus. Em Mas nome só de de ter Jesus. o tomógrafo já ajudou bastante, porque imagina, eu lembro que às vezes a gente tinha que colocar o paciente num táxi e mandar ele para Lagarto para fazer o exame, porque não tinha ninguém para ir com ele. Às vezes não tinha ninguém da família para acompanhar. E eu ficava doida por dentro, eu dizia: "Meu Deus, uma pessoa de idade". Às vezes não sabia nem falar qual era o exame que ia fazer, a gente tinha que mandar tudo por escrito e acompanhar o paciente. Eu lembro que, Lude, né, que é a nossa gerente, muito dedicada, ela acompanhava o paciente até chegar lá, ficava conversando com o taxista, para poder dar um suporte, né, que a gente ficava com receio dessas pessoas se perderem, né, pessoas que às vezes, são de povoado, têm pouca instrução, e é o propósito que você acabou de falar, que foi o que sempre norteou as nossas decisões, é ver o bem que ele faz na vida das pessoas. Como a gente, assim, quando a gente põe um sorriso novo, a gente devolve a pessoa, para a sociedade de uma forma totalmente diferente do que ela era, com mais autoestima, Isso. né, a pessoa se sente mais capaz de realizar coisas que ela não conseguia antes, de ter um emprego melhor, né, tantas histórias que a gente já ouviu. Essa semana mesmo a gente entregou, o sorriso de um colega nosso, Isso. né, que é uma pessoa, assim, de uma realidade difícil e Isso. que o sonho dele era o quê? Comer, mastigar. Mastigar, ele só queria comer, né.
Então eu acho, assim, o propósito da Esmeralda é uma coisa divina, é um lugar realmente que eu vejo a bênção de Deus todos os dias. Nas pessoas que chegam para ajudar, né, em tudo que Deus tem feito, eh, por nossa dedicação, todas as portas que ele tem aberto para nós, Isso. eu me sinto muito abençoada. É, nosso combustível, na verdade, é esse, né? Saber que a gente tá, instrumento de Deus na vida das pessoas, né? Às vezes a gente vê as pessoas, quando a gente entrega o tratamento, as pessoas se emocionam, né? Às vezes a gente tá com um dia até corrido, assim, naquela correria ali, cheio de problema para resolver, mas aí quando a gente vê aquele brilho no olhar das pessoas, aí a gente renova, né? A gente diz, Sim, não, Deus, me dê força porque realmente eu preciso estar aqui. Né? Então é um propósito de Deus. O que a gente faz hoje na Esmeralda é lindo. Sem contar que a gente tem uma equipe maravilhosa também, né, para isso, porque sim, sem eles a gente também não conseguiria estar onde a gente está hoje, porque ninguém faz nada só, né? Então, Deus ele tem sido perfeito em cada detalhe, né? Tanto na nossa equipe quanto nas pessoas que ele manda, né, lá para a gente cuidar realmente das pessoas que precisam. Então, isso é muito satisfatório, né? A gente fica muito feliz, né? Eu estava comentando no instante até quantas pessoas a gente abençoa, né? Fora os nossos pacientes, né? O pessoal da nossa equipe, né? Que tiram sustento da sua casa, né? sim. Então, a Esmeralda realmente é uma benção de Deus nas nossas vidas e É. na vida das pessoas. E esse ano que a gente está implementando a nossa cultura, né, Isso, eu percebo uma coisa ainda mais além, que além de todo o trabalho que a gente faz lá dentro, hoje a gente faz a lapidação de pessoas para serem seres humanos mais, direcionados, isso, né, para o convívio em sociedade. Então hoje a gente tem valores, são 6 valores que regem, né, a Esmeralda, e o que é que a gente faz? Todas as nossas decisões que a gente vai tomar, a gente sempre olha o quadro dos nossos valores, né, isso, o satisfação do cliente, tem lá todos. E aí a gente percebe que na verdade aqueles valores também são os valores que as pessoas que conseguem, né, desenvolver no trabalho, na vida, elas precisam também carregar. Então acaba que a gente tanto abençoa a empresa, como também abençoa as pessoas que fazem parte, porque isso, elas são melhor direcionadas de como deve se portar. Nem todo mundo se encaixa, porque faz parte da sociedade, mas quem está disposto, né, com humildade, a se desenvolver, a crescer, encontra na Esmeralda um apoio assim imenso. isso. É o que eu acho, o que eu estava pensando esses dias que eu acho bonito nos nossos valores que é uma coisa que fica nítido, né, que está lá para todas as pessoas que entram, todos os novos funcionários, é que tem o melhoramento contínuo, né, é um dos nossos valores. Então, acho que Sim, para fazer parte da nossa equipe tem que sempre estar se melhorando, né? Tem que sempre ser uma pessoa melhor. E o mais interessante de tudo que eu estava analisando é que o último, o quinto, é fé. É a fé. Só que a fé não está no quinto por ser menos importante. Ele está no quinto porque quem é que fica embaixo? Sempre é o pilar, né? É porque ele segura todos os outros. Então, se a gente não tiver fé, né? Tiver um exatamente. propósito. Eu estava analisando isso na nossa reunião semanal, quando a gente estava revisando os valores. Eu Sim. disse, como Deus é perfeito, porque a gente colocou sem nada, Sem sem perceber, pensar. é verdade. Nossa, mas nossa história tem muito de fé, muito mesmo. Quando a gente começou na verdade, o meu primeiro consultório, quando eu estava, na verdade, saindo de um local onde foi a meu primeiro consultório, você vai lembrar. E eu não sabia para onde eu ia, né. Na verdade, simplesmente ficou o lugar ficou pequeno, eu precisava eu entendi que ali não me cabia mais, que eu precisava, né, de um ambiente maior para tocar o meu trabalho, para ser mais independente, ter mais responsabilidade. E eu lembro que você me ajudou a desmontar Na tudo. mudança, foi. A mudança foi. Tem até uma foto nossa, que você tá todo cheio de Isso. graxa. E você Sabia? sempre me apoiou, eu dizia: "Amor, eu não sei o que é que eu faço". E aí você: "Olha, não, vamos ver algum lugar". Eu tinha um monte de paciente já em tratamento e eu ficava Era, a gente apavorada. rodava a noite toda. Eu ia, eu morava em Riachão, né? Ia para Tubias para ver minha namorada, passava a noite rodando procurando ponto comercial. E a- Era assim mesmo. Era a noite todinha rodando, procurando ponto. Voltava para casa com fome, que não parava em lugar para comer nenhum, só rodando atrás de ponto. Era preocupado, eu ficava preocupado também. Eu digo, eita, meu Deus do céu, e agora? Aí Mas tudo começou ali, sabia? tudo começou ali. Porque quando eu saí, né, desse lugar que foi um lugar maravilhoso, nossa, me abençoou muito. Mas chegou um momento que não dava mais, não tinha mais espaço. Só que eu estava me segurando, né.
E aí quando eu saí, realmente eu dizia: "Meu Deus, pra onde é que eu vou?". E foi aonde começou todo o projeto da Esmeralda que eu nem imaginava, né, que chegaria até onde a gente chegou hoje, eu não imaginava. E foi realmente de um passo de coragem, de sentir assim: "Meu Deus, eu preciso evoluir e aqui onde eu tô não me encaixa mais". E era muito difícil, porque eu gostava muito das É, pessoas que trabalhava comigo. isso. Das coisas que eu me lembro ainda do início de tudo é que seu pai falava sempre, né? Ele falava sempre, como era uma vez que ele dizia? Ele dizia, união, união é o segredo. Se vocês dois estiverem bem, a empresa de vocês vai bem. Se vocês dois forem unidos, né? Vocês vão Isso, ter o sucesso. Foi um suporte muito grande também, né? Que seu pai deu a foi, gente. E dá até hoje, muito. né? Quando a gente tá cheio de problema, que a gente vai lá, aí ele começa, ha, 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 né? Começa a dar risada. Começa a rir. Aí fica pensando assim, rapaz, o fazendeiro não fica triste, não. É engraçado, mas sempre nos deu força, né? É muito importante. Muito, muita Tudo palavra que é isso. positiva, né, A amor? gente se sente bem, né? Quando vai lá, ou quando ele vai lá na clínica, chega, o clima, né? Fica Sim, leve, que isso, ele sempre nos deu esse suporte emocional, isso assim: mesmo. "Vai que vai dar certo", eu digo: "Pai, pelo amor de Aí ele diz, Deus". o segredo é comprar, se comprar, paga. Ele sempre fala A isso. gente, E foi tá, nessa que a gente comprou o tomógrafo. um dia desse, eu falei a ele, disse, fazendeiro, vamos pagar, eu disse, fazendeiro, vamos pagar a última parcela de tomógrafo agora. Ele disse, tá vendo, fazendeiro, que se comprar, paga. Vai fazer o quê? Já comprou, tem que Já pagar. comprou, tem que pagar. É É, verdade. E aí começou toda aquela história, assim, que a gente nem imaginava, né, você trabalhava, no ramo do agronegócio, tinha Na os seus verdade, eu queria colocar uma investimentos. loja de agropecuária, né, em Tubias. Eu até rodei com seu pai, eu lembro. Ele me botou na caminhonete, ele botava, mostrava os pontos, aí dizia, e aqui, eu disse, fazendeiro, onde é que dá uma loja aqui e tal? E a gente rodando, eu acho que ele lembra disso, a gente rodando Sim, na avenida, tudo atrás, em comércio, para colocar, e ele, olha, meu filho, onde colocar dá certo, tudo dá certo. Ele tudo é dizia, bom. tudo é bom, é. E aí foi que Deus foi preparando, na verdade, já tinha esse propósito, né? Porque a gente tem uns planos, mas Deus É. tem outros, né? Mas sabe o que me pegou quando a gente chegou naquele evento que você Ah, foi comigo? Eu olhava, todo mundo que tinha sucesso extraordinário era casal. Todo mundo que a gente via se destacando era casal. aí por isso você me fisgou, né? Aí jogou. Aí eu olhei assim, eu disse: "Eu já sei o que eu vou fazer". Os primeiros, as primeiras vezes eu parecia um peixe fora d'água. Eu digo, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu não sei nada de dentro, meu pai é eterno. Hoje Aí sabe mais de passaram. dentro do que muita gente, amor. Aí agora eu comecei, eu digo, para mexer no sistema, controle odonto, você mexer com vaca, rapaz, com boi. Eu digo, e agora, meu Deus do céu? Aí fui aprendendo, aí força de vontade, né? E Deus Pois é. vai, né? A gente E hoje vai. é lá, ó, o setor financeiro mais organizado Isso. da vida, porque você E lembra quando eu estava sozinha, o que foi que lembro, era aconteceu? boleto atrasando, era E aí o tudo. que foi que aconteceu? A gente ficou sem água na clínica, né. Ficou sem água, isso. E Mas, eu liguei pro meu pai desesperada: isso. "Pai, acho que tem uma entrada de ar aqui no sistema da água, acho que a construção teve algum problema, o senhor pode ver?". Quando ele chegou lá, ele: "Minha filha, a água está cortada". Mas Eu me é, perdi no boleto, não sabia onde era que estava o as boleto. nossas buscas também, elas são muito importantes, né? Essas idas que a gente vai para São Paulo, né, buscar conhecimento, isso é muito importante. Eu acho que todo empreendedor, ele deveria ter um mentor, alguém para ele admirar, para ele seguir, porque isso é um encurtar de caminho, né? Quanto caminho a gente encurtou, né, sabendo já a direção que a gente deveria seguir, porque a gente estava igual peixe fora da água, né? A gente tinha, quando começou era 3 funcionários, né? Era a clínica, aquela clínica grande, né, para a gente ficar dentro, e aí a gente, meu Deus, o que é que a gente vai fazer aqui? Então, a gente teve um norte, né? O Sim, norte, claro, que a gente tem que avaliar, né? Quem é que vai ser o seu mentor? Qual o resultado dessa pessoa? A gente via clínicas de sucesso, as melhores clínicas do Brasil, né? É importante salientar também que a gente segue a mentoria, né, o passo a passo deles, mas sempre focado no melhoramento para os nossos pacientes, né? A gente tem hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo mandar nossos dentistas para fazer curso, né, nossos funcionários para, né, se se melhorar, aprimorar. isso, para que a gente possa dar o melhor aos nossos pacientes. E eu estava até comentando ali fora que antigamente, até quando eu ia para o dentista, era um clínico geral que fazia tudo, fazia cirurgia, fazia tudo. Hoje a gente pode ofertar, né,
cada área um profissional, né, especialista, pós-graduado naquilo. Então é Exato. mais uma segurança ainda para os nossos pacientes. Graças a Deus que a gente hoje, né, consegue cada vez mais preparar os nossos profissionais para dar um atendimento de Sim, qualidade. inclusive amanhã tem almoço científico com a equipe de dentista. A gente tá aqui, mas eu já estava terminando toda a apresentação, porque é a nossa missão, né? Satisfação do paciente é o nosso primeiro valor e Isso, o melhoramento contínuo é o nosso quarto valor. isso, Né, então a gente sempre preza muito por isso. Eu sempre falo, se não gosta de estar se aprimorando, se não tem paciência às vezes para ver uma coisa que já tá boa e lapidar ainda mais, não serve para estar junto da esmeralda. E a gente super respeita, porque realmente a gente tem isso muito forte, né, a gente sempre tá vendo uma coisa nova, sempre tá, né, aprimorando os processos, sempre tá trazendo equipamentos mais modernos, porque a gente realmente faz tudo com muito amor. Eu sou suspeita a falar, porque eu amo minha profissão, né, Joaldo, que é meu marido, ele tá aqui, ele sabe, exatamente que eu acordo e durmo respirando a esmeralda, isso. né. Às vezes, realmente, eu preciso de alguém para me dizer: "Calma, respire um pouquinho, né, pense um pouquinho em outras coisas", porque eu amo o que eu faço. Eu amo devolver para as pessoas, não só um sorriso, mas, assim, a dignidade. Para mim, você sorrir sem medo é você ter dignidade. Então é a coisa que eu mais amo no mundo fazer, é o meu trabalho. E ter, né, a sorte de poder ter o meu marido do meu lado, para me apoiar, né, tantas vezes, assim, coisas que eu achava impossível de acontecer, a gente foi lá e a gente fez, né, e a gente está fazendo. Então queria aproveitar o espaço para poder te agradecer também, amor, porque eu sei que, a gente tem momentos difíceis, né, às vezes eu sou impetuosa, eu quero aquilo no meu momento, né, e apesar de todas as minhas os meus momentos difíceis, você sempre tá ali do meu lado. E que eu tenho certeza que a gente ainda vai alcançar muitos e muitos outros lugares, pela nossa união, pelo nosso comprometimento, né, por você sempre me impulsionar, né, aquela ideia maluca que eu acho que é maluca, você dizer: "Não amor, vamos lá, vamos fazer", né. Então obrigada por tudo, vida. Eu sou muito realizada, por ter você do meu lado. Na minha vida e também no trabalho, né, que foi a melhor decisão, viu. Isso, é verdade. Foi a melhor decisão que a gente teve. E como é que fica agora? Agora é uma curiosidade que eu tenho, porque a sua paixão é o quê? A roça, gado, cavalo. Sua paixão é a fazenda, né, é roça, é gado, é cavalo, e de repente foi para o escritório. Qual foi, assim, sei lá, um momento difícil de adaptação, né. Eu falo porque muitas pessoas vão ouvir a gente que às vezes pode estar em dúvida, pode estar querendo passar por uma transição, tem medo. Como foi pra você? Quando a gente é criança, a gente faz, né, o que a gente quer, praticamente. E quando a gente fica adulto, a gente tem que fazer o que é preciso. Então, nem sempre a gente tem que fazer só o que a gente gosta, né, o que a gente ama. Mas no início a gente tem que passar por um, né, fazer o que é preciso, né, Sim, o que deve ser feito. Então esse foi o meu sentimento no início, né? Eu não gosto de ficar parado, mas aí quando eu ficava no escritório lá dentro, é, eu dizia, meu Deus do céu, e aqui eu levantava toda hora, ia lá na frente, e meio agoniado, mas o que era para ser feito, eu fazia, né? Então eu acho que esse é o segredo, é você ter foco, né, onde você quer chegar. Se você decidir fazer uma coisa, você, né, ver que aquilo vai dar certo, que aquilo tem um propósito, você insistir, e aí nas horas vagas você fazer o que gosta, e aí com o passar do tempo eu aprendi a gostar, né, da Esmeralda, quando a gente enxerga o propósito, porque tudo que é novo ele demanda um tempo para a gente, né, tomar conhecimento daquilo, para a gente ver se a gente vai gostar ou não. Então, minha paixão é a roça, é a vida no campo, mas eu aprendi a gostar, né, de trabalhar ali na Esmeralda, de estar ali junto, por ver o resultado que aquilo traz, né, para sim, tanta gente, né. isso. Empreender, ser empreendedor, ser empresário hoje é uma coisa muito bonita, e que a gente vê que é preciso ter, né? Sim, e te Preciso. apresentou um mundo novo também, né, amor, porque você sua família, todo mundo é voltado para as atividades do campo, né, então acho que te apresentou também um mundo novo. Isso.
né? Isso mesmo, muito novo, mas Deus foi muito bom que colocou pessoas na minha vida, né? Como você, mesmo que Deus preparou tudo, né, para a gente chegar a casar, ter negócios juntos, e sua família também, que hoje é a minha família, né? Que eu sempre falo que seu pai é como se fosse um pai para mim também. Mas enfim, é isso, Deus ele é perfeito em tudo que ele faz, né? Sim, Então, nós temos que, né, seguir em frente e fazer por onde, né, que as coisas deem certo. Então é isso, a força a gente tira, né, que a gente diz, meu Deus, Deus me deu essa oportunidade, então eu tenho que aproveitar, né? Eu exato. estou aqui, então a gente tem que aproveitar e fazer por onde. E nós temos nossos planos, né? Isso, Também. exato. De ter a nossa fazenda. É. Isso, não. Mas é como eu sempre falo, né? A gente sempre teve muito juízo quanto a isso, a gente sempre priorizou, né? A Esmeralda, né? Sim, A gente veio comprar um carro agora, né? foi. Porque a gente, Depois de 4 anos, isso, investindo isso, insanamente em tudo que a isso, Esmeralda em tudo que ela precisava. precisava, era. Então a gente, né, graças a Deus, a gente tem muito juízo e a hora chega para tudo. Só a É, gente ter paciência, ter fé em Deus e fazer por onde que tudo vem. É como seu pai mesmo fala, ele diz, ó, vai passando por aqui, vai passando, a sua oportunidade chega. exato, vai bater na sua Então, porta. bate na porta. É. Que bom, meu amor, fico muito Isso. feliz. Eu falo porque, assim, foi uma atitude muito corajosa sua também, né? É, Porque foi aquilo que você falou: "Nossa, eu tenho esse capital aqui, será que vai dar certo?". Deu é. tanto trabalho para poder, né, adquirir e a gente foi lá, investiu tudo. Isso mesmo, Não tinha, como diz, não tinha como dar errado, tinha que verdade. dar Tem que certo. dar certo. E eu acho que esse pensamento ele sustentou e sustenta a gente até hoje, né, não É, tem nada que a gente vai fazer que a gente diga: "Não vai dar certo, não sei se vai dar certo", a gente já fala: "Já deu tudo certo, e o que acontecer a gente vai lidar e a gente vai melhorar". Então assim, a Esmeralda tem 4 anos, né, nós temos 5 anos juntos, vamos fazer 6 anos. Então você viu, né, todo o movimento dela e hoje faz parte, né, viu muitas pessoas entrar, saírem, isso. do projeto, pessoas novas chegarem também. E eu posso te confirmar com toda a convicção, se você não tivesse junto comigo, a gente não estaria onde a gente está hoje. É bom quando a gente vai para esses eventos, como a gente foi agora há pouco, a gente tá em lugares, né, na mesma consultoria, assim, em patamares, em mesa de restaurante, né, com amigos que a gente fez hoje, faz a mesma consultoria, de clínicas de 10, 15 anos com o mesmo resultado que a gente. A gente Exato. com 4 anos, a gente vê o quanto a gente está à frente, só que a gente não pode enxergar assim que a gente está à frente, a gente sempre tem que enxergar que a gente precisa melhorar. E essa Exato. sempre foi nossa visão, acho que por isso que a gente, né, vem encurtando tanto o caminho, porque é tanto que a mentoria que a gente faz, né, os nossos mentorandos disse que a gente é a melhor clínica porque tudo que eles falam a gente bota em prática na mesma semana, bota em prática na mesma hora, Rápido, rápido, eles porque falam. é a É. nossa vontade, né, de vencer, de crescer. Total. E É, foi uma realização para mim isso, quando eu fui convidada para fazer uma palestra lá em São Paulo, isso, lembra? lembro, lembro. Que eu disse: "Meu Deus, eu sou uma menina em comparação a tanta gente com tanto resultado maravilhoso". É, E aí eu sou nordestina, sou sergipana, sou mulher, então era muitos paradigmas, assim, porque infelizmente, né, às vezes a gente se olha, a gente faz uma consultoria que tem pessoas do Brasil inteiro e às vezes a gente acha porque tá no interior, porque tá em Sergipe, né, que é o menor estado, que tem o menor PIB, a gente acha que às vezes a gente tá atrás, mas na verdade a gente tá muito à frente, né, verdade. a gente consegue se destacar, muito mais rápido, quando a gente realmente tem amor pelo que faz e faz aquilo com vontade. E quando a gente recebeu aquele convite eu lembro que a gente ficou muito emocionado, Isso, né. é. A gente fica grato de ver, porque a gente vê que todo o nosso esforço está valendo a pena, né? Sim, nossa, foi um dia Quando a gente vê o nome da Esmeralda, assim, tipo, lá em São Paulo, né, para milhares de outras pessoas verem, né, no dia que a gente mandou mesmo a nossa colaboradora para fazer o curso lá, né, Kelly, ela foi fazer o curso de CRC lá, no meio de 60, participantes. participantes, ela ganhou, né, Ela então, trouxe o troféu para e Tobias trouxe o troféu para Barreto. Tobias Barreto. Então, a gente viu lá o troféuzinho Kelly Clínica Esmeralda, né, Tobias Barreto. Então, a gente vê
né, que todo o nosso investimento, né, de tempo, Sim, de capital, valeu a pena e está valendo a pena. Isso me muito. dá força, né, para seguir. Sim, mas recentemente agora a gente mandou um doutor para fazer um curso lá na Neodente, em Realmente. Campinas, né, então, nossa, só para você ter ideia, porque às vezes a gente tá ali no automático e a gente não enxerga, né, tantas conquistas. Quando a gente para conversar, que a gente vê, nossa, quantas coisas que a gente já, eh, conseguiu, quantas pessoas a gente já abençoou, e realmente, assim, tem a mão de Deus, É, tem a mão de infelizmente. Deus, no nosso projeto. Eu sinto, sabe, tudo que a gente faz é com muita dedicação, né, sempre nos colocando com muita humildade para acolher as pessoas, para melhorar, né. Ninguém é 100%, nunca vai ser, mas eu acredito que a gente está muito no caminho certo. Tenho certeza. Já estamos nos encaminhando para o finalzinho aqui. Queria muito agradecer você, né, por estar não só aqui hoje, mas em todos os momentos, né, todos os momentos que eu tô ali brilhando, em qualquer lugar que seja, existe realmente um homem, assim, que me sustenta muito, né, nos bastidores, nos momentos difíceis, quando às vezes eu tô nervosa, quando eu tô ansiosa, você tá ali pra me dar a mão e dizer: "Amor, vai dar tudo certo". Não fique não nervosa, já deu tudo certo. Que você sabe, né, que eu tenho aquela autocobrança, quero que tudo saia perfeito, do meu jeito, Isso. e você realmente é um grande alívio, assim, eu digo que você é a paz que eu precisava. Então eu queria te agradecer por ser esse marido tão parceiro, né, obrigada por tudo, por todas as conquistas que já tivemos e muitas outras que eu tenho certeza que a gente vai ter. Te apoiar é fácil, porque, você é uma pessoa muito focada, né, em tudo que você faz. É uma pessoa muito focada e a gente tem a certeza que tudo que você faz dá certo, porque quando a gente tem, né, disposição, quando a gente tem foco naquilo, é muito difícil dar errado. Sim, E principalmente quando tem Deus na frente, né? Então por isso que eu tenho tanta certeza que tudo vai dar certo. sim, muito obrigada, fiquei emocionada. É bom que eu choro pouco. Eu o episódio todo dos chorando. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Realmente eu e Joaldo Filho somos isso mesmo, a gente sempre se emociona quando conta a nossa história, porque a gente sabe, né, tudo que a gente viveu e vive. A gente tá, assim, diante desse projeto com a intenção realmente de poder ajudar as pessoas, né, de abrir um pouco, né, da nossa intimidade para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né, vem muitos outros episódios aí à frente, e vou deixar as nossas redes sociais para vocês nos acompanharem, pelo @doutora Kissia Freitas, que é o meu Instagram pessoal, e para quem quer seguir a nossa clínica é o @esmeralda odontologia. E quem quiser seguir o Joaldo Filho, João Gonçalves, mas vocês vão ver mais coisa de boi, de vaca lá. Eu não sou muito blogueiro, não. quem gosta da vida do campo vai É ter, isso. né, vai ter muita Eu coisa lá. uso o Instagram da Esmeralda para movimentar a Esmeralda. Exato. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e nos encontramos nos próximos.